A maneira de abrir é assim e de fechar também. E você vê que essa coisinha aqui vai mantê-lo fechado ou impedir que saia daqui. E tem um número de série, parece um pequeno barril. E sempre que você precisar puxar, tem um botãozinho e um gancho. Então você aperta. Você vê que tem um pino pequeno e puxa ele para fora. Tá escrito protótipo, né? O que é bem interessante. Uau, polido como um espelho. Para que lado a gente abre? É por aqui. Então, depois que a gente abrir, coloca de volta? Acho que sim. Só precisamos colocar de volta aqui e travar. Pronto. Uau, essa abertura é lenta. Mecanismo de trava bem interessante. É só apertar aqui, empurrar até o fim e aí você fecha desse jeito até o final e guarda. Esse negócio tem um mecanismo de trava bem único. Nunca vi isso antes. Então veja, tem um botão, você só gira ele e aí vira tipo uma faca de gravidade e depois gira desse jeito. E de alguma forma isso deixa bem firme. Parece que está dentro do aço bem aqui, em algum lugar, ou na lâmina ou no cabo. Esta é a homenagem a Tokov. Está escrito em russo bem aqui, Orakov. Lindo. Feche isso. Solte e trave de novo, não vai sair. Parece uma faca de lâmina fixa simples, mas tem um botão aqui. É só apertar, dar um movimento rápido e pronto, faca push. Que legal, né? De novo, aperte, dê um movimento rápido, solte o botão e pronto. Essa faca dobrável, acionada pela gravidade, você segura assim e ela sai desse jeito. Precisa de um pouco de prática para usar, mas funciona muito bem. Mas a lâmina fica escondida quando está na posição dobrada. Você precisa pressionar esses dois botões e aí a lâmina sai. Para fechar é a mesma coisa. Isso nem faz sentido, por que eles projetaram desse jeito para abrir e fechar? É um pouco desconfortável. Eu brinquei um pouco com essa faca dobrável para entender como usá-la. Tem dois botões bem aqui como travas de segurança. Então você tem que segurar assim, abre e pronto. A lâmina sai e o cabo fecha. E para fechar, tudo o que você precisa fazer é fazer assim. Muito estranho, vocês não acham? De novo, para abrir, você não segura a faca com toda a mão. O que você tem que fazer é segurar com dois dedos mais ou menos, dobrar e aí ela sai. Deixa eu abrir isso um pouco mais rápido. Pronto. E para fechar, a mesma coisa. Para abrir, né, tem uma pecinha de apoio aqui. Para fechar é só apertar os botões e aí ele fecha. Provavelmente é mais fácil usar quando você está em pé. Fácil de fazer assim, mas sua mão delicada naturalmente vai para baixo, então é mais fácil dobrar desse jeito. Eu sinto que você só vai pegar e abrir de uma vez. Mas não, o segredo está ali em uma pequena alça, mas daquele lado porque é para destros. E aí você usa o flipper e tem abertura assistida. Tem alguns que não tem abertura assistida. Este aqui tem abertura assistida. Tá vendo? Não vai funcionar. Parece ter uma trava embutida, mas basta apertar que ele dispara enquanto você fecha a trava. Percebeu? E ao mesmo tempo, o mecanismo de trava para fechar. Para abrir, o que você vai fazer é apertar bem aqui e abrir. Você vê como ele levanta um pouco. E para dobrar, pronto. Sempre que precisarem puxar a faca ou simplesmente pegá-la e puxar. E você tem uma pequena faca em forma de garra aqui. E você pode empurrar, fechar e abrir. Então isso é bem PGT. Difícil de encontrar, descontinuado. Mas veja, há duas pequenas molas que vão de uma ponta à outra. Você quase consegue vê-las. E é isso que puxa tudo junto, para cima e para baixo. Veja como isso é meio que uma faca lateral, uma opção de movimento. Então você aperta aqui, depois você abre assim. É isso. E aí você aperta aqui quando quiser fechar. Você fecha desse jeito. Provavelmente é melhor usar as duas mãos. Então esse botão é só para fechar. Se você não apertar esse botão, essa faca não vai se mover de jeito nenhum. Isso aqui custa de 400 a 1.500 dólares, as pessoas vendem, aí abre assim. Acho que é como um estilete. 2 polegadas, talvez menos, talvez 1 polegada. Então para fechar tem um pequeno gatilho. Você vê, é o mecanismo de liberação para você poder fechá-lo.
Pronto, então é assim que funciona. Você aperta aqui e puxa para frente. Não sei se consigo fazer isso com uma mão só. E para travar, você só precisa apertar esse botão como um botão de trava e puxar de volta para a posição original. Então você tem que apertar bem aqui e puxar. Esse aqui é o mais novo desse tipo de design em um bom tempo. E você vê como é suave. Ele abre desse jeito. Canivete de design bonito, que você pode mostrar para seus amigos. Amigos que gostam de facas com certeza vão curtir. Você vê que tem uma trava de segurança bem aqui. Normalmente você precisa puxar para o lado para destravar. Esse aqui você só empurra e desenrosca. Se você não souber como essa faca funciona, não consegue abri-la. Mas se eu só pegar assim, de repente ela se abre. Mas o que há de bonito nisso? Claramente é uma faca de alto padrão e materiais de qualidade. É um liner lock, super fácil de fechar e muito suave, exceto bem aqui. Você meio que tem uma abertura assistida assim, e ela trava. Agora você não consegue abrir, pode puxar o quanto quiser. Mesmo com alicate não vai abrir. E tudo o que você precisa fazer é segurar assim e pronto, ela abre. Então olha só. O que vamos fazer é virar isso e girar completamente, travando desse jeito. É isso. E agora isso vira um cabo bem aqui do lado da faca. E você tem um monte de chaves aqui do outro lado. Então 4 chaves e parece um abridor de garrafas de verdade. É isso. Muito diferente. E olha, aqui está escrito 8, 10, 12 e 14 milímetros. E acho que você pode pendurar isso em um cordão e colocar no pescoço ou prender em um mosquetão em qualquer lugar. Bonito. Bem robusto, mas não muito pesado. Eu gosto do fato de ser todo de metal, então provavelmente vai durar e continuar bom por um tempo. Adoro o jeito que ela fecha. Este aqui, como você pode ver, é bem diferente do que mostra na caixa do que está escrito. Eu achei que esse balanço ficaria muito mais inclinado, mas uau, isso aqui é realmente muito fácil. Então é isso, vamos fechar. Você tá vendo? Sempre que você empurra, bum, ele trava. E é uma faca muito grande. Eu gosto dela. Então seria legal para acampar, fazer trilha, qualquer coisa assim. O cabo é muito bom, meio emborrachado, confortável para minhas mãos grandes, bem grandes. Então para fechar você só empurra assim. E de novo, você vê como isso é único. Ele também gira. De novo, é isso que torna essa faca tão especial. Feche ela. Isso, puxa até o final. E aí ela trava. Tá vendo? E aí é só puxar pra frente até sair completamente. Tão único. Esse botão bem aqui. E é só puxar pra trás. Uau, esse aqui está apertado. Talvez não tanto pra trás. Só pro lado e pra frente. Isso aí. E aí isso vai soltar. Uau, né? Então, por que você iria querer desmontar ou fazer a manutenção do seu canivete? Bem, há vários motivos. Caso você vá usá-lo na areia ou na lama e ele fique sujo rapidamente, você pode desmontá-lo e lavar todos esses componentes. Assim, sempre que você abrir e fechar, não vai ter toda aquela sujeira e lama passando por essas pequenas engrenagens, o que faria um barulho ruim e acabaria estragando seu canivete. Então isso é bem legal para montar, é só colocar. E novamente, há furos, apenas 2 furos para alinhar. 1 e 2. E então é só empurrar para trás e para frente. É isso. Você só precisa empurrar para o lado, não para fora. Isso mesmo. E aí você tem de novo um canivete dobrável pronto para usar em qualquer situação. Este aqui, CRKT Columbia River Knives. E eu realmente adoro esse cabo transparente dos dois lados. Assim podemos ver como ele funciona. Mas só até certo ponto, porque por dentro é tudo de metal. Então não vamos ver como realmente é por dentro. Tem tipo um entalhe aqui. E então você desliza de volta para cima. É super suave e trava aqui muito bem. Pronto, isso é tipo um canivete meio estranho. Você meio que tem que girar isso. Mas ao mesmo tempo, uau, ele trava. Então você aperta isso. Isso é legal. Agora eu entendi. Acho que isso é cobre bem no meio ali. E você vê que isso vai girar a engrenagem completamente e trava aqui. E aqui você tem uma faquinha de 1 polegada. Só é afiada de um lado, o que faz sentido porque ela é tão pequena. Usado para abrir caixas e cortar. Você só precisa segurar aqui e puxar. E ela vai abrir.
Adoro essa engrenagenzinha, viu? Acho que parece um besourinho, não parece? Então isso aqui é uma lâmina fixa e uma faca dobrável porque você aperta aqui. Acho que isso é uma trava de segurança. O que é isso? Eu não tenho muita certeza. Então levante isso aqui. Uau, tem tipos diferentes de lâminas aqui dentro. Beleza, isso é legal. Há várias lâminas no cabo. E o que a gente faz aqui? Beleza, é só apertar e dobrar. E adivinha, isso vai virar uma proteção para a faca. E ao mesmo tempo tem uma lâmina pequena que é tipo um Skinner, eu acho. Isso é engraçado. Então o protetor de lâmina, guarda ele, pronto. Um design meio futurista. Tem um flipper. Uau, a abertura é muito boa. Eu adoro esse estilo de faca. Cabo fino. Então não ocupa muito espaço. Como a gente fecha isso? O que a gente vai fazer é pressionar tudo isso. E olha só esse cabo. Tudo isso aqui está preso a essa pequena ponte. E sempre que a gente pressiona aqui, tudo isso vai levantar tipo uma alavanca. Por isso que é tão rápido também. E de novo, é só pressionar e fechar. Esse aqui é grande. Então, como isso funciona? Só empurrando isso para frente ou meio que para o lado, na verdade. Uau! E então, uau, é preciso puxar com bastante força. Tá girando? Então tudo isso gira para cima e para baixo. Legal. Trava liner. Vamos tentar de novo. Esse é um puxão bem forte. É uma faca bem maior. Mas isso exige muita prática. Às vezes escorrega um pouco para abrir e fechar. Também demorei para entender. Pronto, então você vai puxar para cá e para lá. Provavelmente o movimento com a sua mão para abrir vai ser assim. E esse aqui tem uma garrafa temporada da Câmara. Uau, tem um top flipper. E aí sempre que você fechar, ele simplesmente cai e solta. Isso é legal. Muito bom para quem gosta de ficar mexendo nas coisas. Meu Deus, eu adorei. Então acho que ele solta, na verdade ele puxa. Isso é legal. Tem um botão bem aqui. Uau, você está brincando comigo? Isso é legal. Parece que ele tweetou isso. Isso é insano. Tem o número 115. Tem um botão de segurança bem aqui. Você aperta aqui e depois puxa aqui. Para resetar. Isso é insano. Faca única que trava no lugar. Você percebe isso. E ela vai de novo. Bum. Que puxada legal. E a lâmina tem algumas polegadas. Parece mesmo. Parece que foi feita em casa. Olha isso. Tem uma faquinha borboleta de bailarina, mas a ponta está para fora. Então provavelmente você teria que guardar em um coldre. Ela não veio com um coldre, mas precisava de um. Mas ela abre igual uma faca borboleta, só que não é tão fácil de mexer. Bem dura. Pronto. Era essa a palavra que eu estava procurando. Aí você fecha desse lado, trava tudo. Isso também é bem duro. E de repente você tem uma lâmina bem longa. O que tem de especial nisso? Parece uma Demco de baquelite. Só que ela é muito macia e grande, então é totalmente diferente. E olha só, por algum motivo isso sai, e você pode ver essa mola dentro dela. Isso é bem insano. E obviamente você pode dar um peteleco assim. É incrivelmente macio. Este aqui é um canivete de cerca de $250. Eu fico tirando ele sem motivo nenhum. Isso exige um pouco de prática para aprender a usar. Assim, a parte afiada para baixo, desse jeito. Pronto. E meio que veio para cá. Essa é uma faca única e linda, com certeza. Gostei muito dessa. Então, por que eu gosto disso? Porque você abre ela meio que com a gravidade ou com um movimento rápido. Eu percebi que o melhor jeito que funciona é com a gravidade. Tá vendo? Isso é algo que eu nunca vi antes. Tem um botão aqui e pronto. E toda vez que você fecha, um deles não fecha porque tem um ímã puxando. Eu nunca vi uma faca magnética antes. Ainda preciso me acostumar um pouco, mas você ouviu? Ding.
Eu adoro isso. Acho que é desse lado que esquenta. Toda vez. É tão único. Olha, eu posso até empurrar desse jeito e ele abre sozinho. Esse botão não é realmente uma trava de segurança. Ele serve apenas para liberar a faca. Então sempre que você empurra aqui, você vê que ele vai ajustar para cima e aí você solta. Daí você dobra desse jeito, empurra para dentro e ele trava. E aí a ideia é que você possa empurrar e ela volta rapidamente para dentro. Então de novo, mova o cabo, alinhe com essa pecinha de metal ali dentro. Muito cedo. Depois trave. Ok, faz sentido. Acho que sei como funciona. Você destrava, trava, ele trava sozinho, o cabo, e aí você aperta desse jeito. Isso reinicia. Aí você deixa esquentar um pouco e ele desce. Então você trava. Então puxe. Terminamos aqui. Agora não dá mais para puxar. Agora é só finalizar aqui mesmo. Pronto, agora você tem uma faca. Porque você pode segurar assim. Não é a faca mais confortável? Pronto, tá travada. Então tem uma trava aqui atrás. Puxe aqui e só feche. Tem algumas marcações nela. Wild State, TC, Window, Windenberger. Você tá vendo? Bem único. Tem um clipe bem apertado. Posso puxar só até aqui? Acho que não. Posso puxar só até aqui? Talvez. Isso, aí está. Então há 3 maneiras de abrir. São 3 pontos diferentes para puxar. Então tem um modelo de treino e tem a versão real. Tem um botão bem aqui, mas não é como uma faca dobrável comum. Ela vai ter que passar por essa pequena seção. Então como isso funciona? Provavelmente eu recomendaria tentar com este aqui. Modelo de treino, não é afiado. O azul. Então feche. Pronto, fica muito mais suave. Então é só assim. E aperte, solte assim. Então é só apertar o botão. Pronto. É uma trava, é uma faca de gravidade. Eu adoro. Eu gosto bem mais desse formato de adaga. Esse aqui é ondulado desse jeito. Só um pouquinho diferente. Uau. Eu sei como escolher. Esse aqui é no estilo Duggar. Esse aqui é o Tanto. O que vocês acham? É um camuflado escuro bonito, com branco. Meio que perfeito para o inverno, eu acho. Tipo uma neve enlameada e tal. Nome do modelo. E ele tem uma trava para não soltar. Lindo. Ela realmente tem um pouco de instabilidade, mas isso é natural das facas de gravidade. Todas elas precisam se mover para cima e para baixo com facilidade. Então quando está travada vai ter um pouco de folga, mas se eu segurar firme, não tem problema. E o jeito que funciona, você empurra e não é só puxar de volta aqui. Ela meio que levanta um pouco, e aí ela levanta um pouco. E é tão suave. Então, antes de tudo, é fácil de fechar e abrir desse jeito. Thumb stud. Incrivelmente suave. Uau, eu deveria ter comprado alguns deles. Eu adoro esse cabo anodizado, acho que é de titânio. E parece dentes. Uau, lindo. E aqui dentro, diz Magna Magna Cut. Uau, esse aqui é muito legal. Ele tem talas transparentes dos dois lados. Nunca vi nada assim antes. Então tem um botão e a gente pode ver a mola abrindo ele. Uau, essa é uma faca realmente longa e é muito, muito leve. É aí que está o equilíbrio. É basicamente onde eu vou segurar. É aí que é confortável segurar para abrir e fechar. Incrivelmente leve. Eu adoro essa faca principalmente por causa das engrenagens. E ela tem esse gatilho de liberação rápida. Por esse motivo ela é tão única porque tem um gatilho de acionamento rápido bem aqui. E engrenagens muito, muito legais. E o jeito de dobrar é como uma faca comum. Que legal, né? Vamos tentar desse jeito. Sem problema. Mais uma vez. Vou mostrar as engrenagens de perto para que vejam como são bonitas. O que é realmente único sobre esta faca é isso aqui. Sempre que você a puxa, bum, olha só isso. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o cabo é realmente grosso.
Ainda bem que eu tenho mãos bem grandes, então é meio confortável pra mim, mas ao mesmo tempo não é, porque tem todas essas bordas afiadas nas duas extremidades. Mas eu ainda adoro essa faca pra minha coleção, porque olha só como ela se abre. Você tem que puxar assim. Pronto. Mais uma vez. Às vezes ela quer fechar de um jeito ou de outro. Pode travar. Eu queria que fosse suave, tipo, pronto, e entrasse automaticamente. Você não teria que ajudar. Seria muito mais legal se acontecesse assim toda vez, instantaneamente. Às vezes você não quer ir para um lado ou para o outro. Agora eu tenho que segurar e ajudar para fechar. Talvez você só precise fechar até o fim. Ok, agora entendi. Não, aí está. Ok, é baseado na gravidade. Eu descobri. Sempre que eu desdobro, você empurra para baixo. Sempre que eu dobro, você puxa para cima. A faca está bem aqui, mas não tem como desdobrá-la desse jeito. O que você vai ter que fazer é puxar para cima aqui e empurrar para fora. Tentemos de novo. Puxe para cima. Não. Para que lado eu empurro? Quase consegui. Ainda preciso aprender como fazer isso. É tão estranho e único. É quase como uma faca que criança não consegue abrir aqui. Meio legal, mas definitivamente não é um canivete de abertura rápida. Certo, levante e empurre para frente. E você desenrosca tudo assim, desse jeito. Olha isso. E aí tem uma pecinha bem aqui que basicamente trava no lugar. Pronto, é só puxar com força e trava. Você viu isso? Essa é provavelmente uma das facas mais estranhas que já vi. Ela meio que levanta e depois trava. Há um sulco lá dentro. E aí você desliza por dentro. Ok, uau. Lâmina muito boa, como você pode ver, faca de alta qualidade. Mas como você abriria? O que você faz? Acho que pode mantê-la fechada assim você não se corta. Dobre desse jeito e depois bem aqui. Nem parece um parafuso. Você só começa a girar isso. Até sair completamente. Pronto. 1, 2, 3 peças bem aqui. E assim como no vídeo, desse jeito você pode lavar, enxaguar, secar, talvez passar um pouco de óleo. E então, para montar de novo, tudo o que você precisa fazer é colocar assim. Ou tipo, fechar assim. Depende de como você prefere fazer. E então, junte tudo, como você pode ver. E então gire este aqui para o outro lado. Acho que no começo é bom dar uma ajudinha. Aí está. Eu girava para o lado errado. Esse parafuso entrou. Eu adoro como os parafusos não se perdem. E então é só juntar isso aqui. Pronto. E aí você tem uma faca muito boa bem aqui. Adoro essa proteção para os dedos. Ao empurrar para cima, você não se corta por engano e ela para automaticamente. E mais uma vez, bem rápido, vamos desmontar a faca. Na primeira vez mostrei para você devagar. Bum. Desmonte, pegue as peças, monte de novo. Quero meio que encaixar no lugar. Pronto. Olha isso, é por isso que acho isso tão único. Para tirar essa faca ali, olha, puxando aqui, ela não abre. Tem alguma coisa segurando ela dentro. Para abrir essa faca, você tem que apertar esse botão e soltar. Aí você pode abrir. Que legal, né? E de novo, ele fica travado no lugar. Você tem que apertar o botão e segurar para fechar. Que estranho isso, né? É muito diferente. Gosto muito dessa fibra de carbono. Brilhante dos dois lados aqui também. E é realmente uma presilha bem diferente. E ao pressionar isso, ele vai abrir ao pressionar isso. É meio duro. Não acho que vá soltar. Acho que você pode simplesmente pressionar. Não. Sim, mas já voltou ao normal. Ela nunca vai travar. Ok, mais uma vez. Pressione. Definitivamente não é de abertura automática, mas com certeza é bem fácil abrir assim com uma mão e fechar desse jeito. Aí está.
Provavelmente é para abrir com as duas mãos mesmo, porque eu não quero dar um tranco e deixar voar por engano. Deixar escorregar das minhas mãos porque não é tão fácil de abrir. Como pode ver, não é tão fácil abrir com um tranco. Quero dizer, tudo bem, isso é mais um estilete. Muito pequena, mas com lâmina grossa. Ela fica ali. Muito, muito bem. Muito, muito única. O que vocês acham? Mais uma vez, de perto. Veja, é só pressionar bem aqui e vai levantar a faca. Então, pronto. Você viu que encaixou aqui? Acabei de encontrar uma faca dobrável muito única na Amazon, realmente de forma inesperada. De alguma forma ela foi sugerida para mim, e acho que custa cerca de 20 ou 25 dólares. Então, é bem barata. Uma faca dobrável única. Normalmente, facas dobráveis únicas ficam bem caras. Então vamos abrir a caixa. Vamos ver do que se trata. Faca maior. Olha isso. Tá vendo do que eu tô falando? Tive que olhar 2 vezes para ver, uau, o que tá acontecendo aqui. Parece uma faca dobrável comum, mas de alguma forma bem aqui tem uma pequena extensão. Eles poderiam, eu acho, ter feito um cabo mais longo, mas escolheram fazer uma dessas extensões em vez disso. Uau, é bem difícil abrir isso. E olha só, isso vai entrar aqui dentro. Uau, lindo. Como você pode ver, já foi um pouco usado, mas deixa eu te mostrar o que tem de tão especial nisso aqui. Então, isso aqui na verdade é uma faca e tem um mecanismo bem aqui. Você só gira assim para abrir. Espera aí, por que não está girando? Eu achei que seria tão fácil de usar. Parece não ser tão fácil. É por isso que as instruções são tão úteis. Eu estou tentando aqui. Abra girando aqui. Mas tudo o que você precisa fazer é só girar isso e deve sair. E pronto, você tem seu garfo e uma faca. Parece bem simples, né? Corte sua carne, corte em pedaços. Mas essa faca parece ser bem curta. Sabe de uma coisa? Tudo o que você precisa fazer aqui é girar assim, alinhar bem aqui. Espero que vocês consigam ver. Gire assim e depois abra totalmente. Pronto, agora sim. Agora temos uma faca ainda mais longa. Que legal, né? Então um garfo e uma faca sem problema. Corte em pedaços maiores. Use isso como garfo. Uau! Isso se separa? Não faço ideia. Talvez eu devesse pesquisar isso. Não, acho que esse aqui não se separa. Na foto mostra que é para ser um garfo, um pequenininho. Então que legal, né? Então, mais uma vez, quando terminar, é só virar. Gire isso para que não solte. E agora você tem uma faca curta e um garfo. Quando terminar, olha só, tudo o que você precisa fazer é alinhar e depois colocar na peça. Feche, gire, empurre até o final e gire desse jeito. Pronto. Geralmente faz um clique quando encaixa. Eu não acredito, por um tempo eu nem consegui entender como abrir isso, porque parece que você quer girar essa parte toda aqui. Mas não. Assim mesmo. Pronto. Mais uma vez para mostrar como é simples. Pronto. Faca grande. Então, na verdade, é muito, muito fácil fechar e abrir. Então parece uma faca, né? Você não vê a lâmina. Ela deveria sair daqui. Você abre isso aqui e então empurra assim. Dobre tudo junto e abaixe isso aqui. Como você pode ver, o cabo é realmente curto. Então eu gostaria que o cabo fosse um pouco mais longo aqui. Mas de qualquer forma, essa é a função desse canivete. Para fechar, você abre isso e então só empurra para cima. E aí você tem que dobrar desse jeito. Tome cuidado, não deixe seu dedo aqui dentro porque essa é a lâmina afiada. Depois, afaste os dedos e feche. Faca nada prática, não é tão fácil de fechar ou abrir. Mas mesmo assim, eu adoro quando elas são super únicas. Viu como eu puxei para cima? Isso aqui foi pro lado e agora vai travar. Pum. Então não tem nenhum tipo de liberação rápida. Empurre isso para trás. Você vê como isso balança de um lado para o outro. Bum, feche. Bem divertido, porém. Eu adoro essa faca. Com certeza entra para a minha coleção de facas com mecanismos muito estranhos, especialmente. É isso que eu procuro. Então você fecha assim, fecha. Eu usei essa faca algumas vezes, por isso ela está meio suja. Foi legal. Sabe de uma coisa? Faca é faca, mas dá para perceber, ela é bem barata. E como você pode ver, tem bastante folga ali dentro.
de um lado para o outro, da frente para trás. Então, definitivamente não é a faca mais confiável. Vamos ver como essa faca dobrável se abre. À primeira vista, parece uma faca comum, certo? Bem, vamos olhar mais de perto. Isso foi feito de aço inoxidável dos Estados Unidos, pelo menos tem uma gravação nela. É isso, normalmente facas dobráveis você abre para o lado. Deixa eu te mostrar como essa aqui é estranha. Também é da mesma marca, mas com um design diferente, como você pode ver. De novo, se você olhar, parece um bloco de metal. Para desdobrar, você empurra até dar a volta toda por aqui. Então a parte de desdobrar é muito lenta. Aí você tem que alinhar perfeitamente para dobrar de lado, assim. Boom! E aí você tem aqui uma faca tipo adaga. Eu tenho usado ela como uma faca para abrir caixas. E sinceramente, como ela é tão fina, quero dizer, não larga, mas fina assim e curta, na verdade é muito confortável abrir caixas com a ponta desse jeito. A ponta da adaga era muito confortável. Mas o que é tão estranho nessa faca, dá muito trabalho para fechá-la de novo. Você tem que alinhar, virar. Então deixa eu te mostrar mais uma vez. Alinha. Se você não alinhar completamente, não vai. Vira. Mas no geral, mesmo com esse design estranho, ela não fica balançando muito. Então é uma faca bem estável. Talvez o cabo mexa um pouco para dentro e para fora, mas eu nem consigo sentir. Então, eu tenho outro aqui. Exatamente o mesmo design de uma faca dobrável. Você tem que virar ela. E na verdade, essa aqui é ainda pior, porque se você tentar fechar do lado errado, ela não fecha completamente. Então esse é um design ainda mais estranho de uma faca dobrável. Você tem que virar desse jeito ou desse jeito. Sem se cortar, porque às vezes se você empurrar do lado errado, essa ponta é afiada. Então você vira desse jeito. Por cima. Pronto. E aí você tem uma faca. Esta aqui também é bem firme. O cabo se divide em dois com as ondas. Um é preto e o outro é prateado. E sempre que usamos o liner lock, isso se chama liner lock. Ele fecha, mas todo o cabo vai se mover. Isso é incrível. Então eu peguei aqui uma faca dobrável bem diferente que eu nunca tinha visto antes. É de uma marca genérica da Amazon. Mas quero dizer, parece que é feita de cobre. Pelo menos parece, mas acho que não é. Provavelmente é só uma pintura para parecer cobre. Aqui diz aço D2. Tá bom, bem legal. E tem uma marca genérica. Nunca ouvi falar deles. Mas parece muito bom. Corte muito bom feito por máquina mecânica. Quero dizer. Lindo, olha só isso. Muito confortável. Mas o que me intrigou foi esse jeito bem diferente de dobrar e desdobrar. Pronto, ele encaixa bem aqui. O corte ficou muito bonito. Então depois fecha isso aqui dentro. Não é uma faca dobrável de abertura rápida de jeito nenhum. Na verdade, isso aqui é mais uma faca dobrável de segurança. Muito lento para abrir e fechar. Pronto, definitivamente precisa de duas mãos. Esse aqui é o HUAO. HUAO. Não sei como pronunciar isso. Acho que fiz certo. Digo, é uma lâmina grossa. Se for um D2 por $20 na Amazon, na verdade é um ótimo negócio. Eu duvido que seja um D2, mas está afiado, muito bem afiado. Boom, olha só isso. É estranho como ela se dobra. Perdi? Não quero fazer isso. Pronto, travado. E aí, o que vocês acham? Uma obra de arte ou um pedaço de lixo? Me digam nos comentários abaixo. Eu adorei. Com certeza vai entrar na minha coleção de facas estranhas. Eu gosto muito de facas bem diferentes. E quanto mais estranha for, mais difícil é de abrir e fechar. Tô dentro. Isso é simplesmente hilário. Eu não sei. Tentando fazer uma miniatura e tentando descobrir isso. Qual que é a miniatura mais interessante, tipo essa? Essa aqui é meio assim? Essa aqui é meio legal. Não é todo dia que você vê uma faca assim. Então talvez seja essa aqui. Talvez essa aqui seja boa. Mas Ou talvez assim. É meio difícil de ver em uma miniatura. Um pouco grande demais. Isso é hilário. Deixando mais comprido bem aqui. Mas aí não fica muito estável. Isso aqui trava super bem. E trava de um jeito que eu tenho que puxar.
tem que puxar bastante. Então é legal e muito confortável. A melhor parte é que é confortável, bem grosso. Não é de forma alguma uma faca barata. E não tem muita folga. Eu sinto um pouco de folga aqui e ali. Só um pouquinho mesmo. Mas é bem firme. A maioria das facas dobráveis vai ter um pouco de folga. Talvez não desse tipo. Mas eu diria que qualquer faca automática vai ter uma folga. Então, mas essa aqui é só um design estranho, único, né? O design mais estranho que existe. Tenho aqui uma faca tops com um recurso escondido dentro do cabo. As facas tops são muito boas. Olha como isso é grosso. Steel Eagle 1007 CXX tops. Muito bonita. Este lado aqui, na verdade, pelo formato, parece mesmo uma motosserra de verdade. Essa lâmina é bem grossa. Muito confortável. Você pode segurar assim. Você pode segurar assim. Tanto faz. Provavelmente o mais confortável é assim. Mas tem um pouco de corda, tipo... Você pode ajustar para soltar esse lado aqui. Olha isso. Tem outra faca de 2 dedos. Muito grossa. Olha como isso é grosso. Isso é muito legal. Pacha, desculpa, foi você? Eu não sei para que você usaria isso. Tão único e confortável também. Acho que é para cozinhar e coisas assim. Lindo. Então você quer colocar de volta. Só deslizar assim, trava no lugar e aí é só puxar aqui e ajustar isso. Assim não vai soltar. Ele meio que trava aí também. Pronto, pronto para usar. Uau, realmente único. O que vocês acham? Sim, eu levaria para acampar comigo. Algo assim, com certeza. Pronto, vamos fazer uma miniatura. Sim, uma faca com um segredo, com certeza. Eu tenho aqui faca de iate ou lâmina de estilete. Então, iate Soyu. Esse é o número do modelo. Ok, puxei isso para fora. Vamos abrir. Aí está. Então, há um mecanismo de trava no ímã. Dá vontade de ficar mexendo nele. Eu adoro o preto com vermelho. Esse aqui, na verdade, esgotou super rápido. Tem um logo Yacht. Tem um wow. Tipo um squish. É tipo um squish? Só... Realmente não sei como soltar isso. Está duro como pedra aí dentro. Uau. Tudo bem. Isso está realmente duro como pedra. Isso é feito de titânio. Design de mola incrivelmente rígido como pedra. Uau. Tudo bem. Então eu definitivamente poderia praticar sem a lâmina. Aí está. Faz um tempo desde que pratiquei com um desses. Então com a inércia ou a gravidade? A inércia, que eu acho que é gravidade também, está travado. Certo, agora. Para virar a lâmina. Então qualquer lâmina serve. Mas eu vou pegar a que dá para usar. E então esse lado aqui vai deslizar para dentro. E eu vi pessoas testando essa coisa, realmente forçando e colocando à prova. E foi ótimo. Não, não se desmontou de jeito nenhum. Foi um grande teste de resistência. Tentei descobrir qual é a melhor maneira de conectá-lo. É isso, mas não está entrando e saindo. Então acho que devo meio que deslizar isso aqui para dentro. O que está acontecendo? Sabe de uma coisa? Eu virei ao contrário. Então tem que prestar atenção em todo esse pequeno quebra-cabeça. Então, agora que eu sei como fazer, queremos garantir que está deslizado e encaixado completamente. Agora não está. Pronto, agora está. Agora está encaixado aqui e aqui. Muito fácil de fazer. Também um pouco de folga, mas não muito. É uma faca de gravidade. A maioria delas vai ter uma folga. Não quando é fina. Bem pouquinho. É só da natureza desse tipo de faca. Adoro como ela é pequena. Cabe super bem na minha mão. Tem tanta coisa para falar sobre isso. Tem um clipe. Que é um clipe muito legal. Da Naples ou da Frog Design. Meio que pro lado.
Normalmente há um número em cada um deles. Acho que essa é só uma faca utilitária. Então, não temos um número nesses aqui. Ok, agora que eu sei como usar, vamos ver. Eu recomendaria segurar isso no lugar. Cara, eu definitivamente preciso praticar. Está tão duro como pedra. Sai voando para todo lado. Então, outra coisa que eu recomendaria é usar luvas. Primeira vez tentando descobrir como abrir e fechar isso. Então, talvez eu devesse fazer assim. Pronto. Essa seria a maneira mais fácil de fazer. Vire do outro lado. Pegue essa nova lâmina, tanto faz. Adoro muito o fato de não ter parafusos. Então, durante o trabalho, a qualquer momento, isso é legal. E eu vi pessoas pegando, parando e puxando isso. E isso não falhava. A lâmina quebrou antes da mola sair. Então isso é incrivelmente bom. Um ótimo conjunto. E muito fácil de fazer novamente. A melhor maneira de fazer isso é segurar isso no lugar. Nas 2 vezes em que cometi esse erro, eu estava segurando a lâmina no lugar ou fazendo outra coisa. Mas na verdade, queremos manter essa mola no lugar antes de removê-la. Se eu mantiver este dedo aqui por cima e usar luvas por precaução, dá para tirar e depois colocar de volta. Muito bom. Trávia, faca incrível, com certeza. Única. Esta vai para minha coleção de facas únicas. Tenho várias delas e gostei muito desta. Possui várias cores diferentes. Então o preto com vermelho obviamente está esgotado. Todo mundo adora essa cor. Tem algumas Columbia Rivers Vintage. Este é Hug Dog DOG 4504-4514. A única diferença entre esses dois é a serrilha. Essas coisas são incríveis. Isso é da Design G e G Hug. Então vamos abrir. Então o que temos aqui? Você também aperta aqui e abre. Veja, eu acho que você até consegue empurrar com uma mão, mas acho que é muito mais fácil empurrar com as 2 mãos. Veja, tem uma trava, tudo desliza para baixo e é parcialmente serrilhado. E GW Hug Dog, realmente um modelo antigo. Mesma coisa bem aqui. Lindo, novinho em folha. Olha só esse cabinho. Mesmo tipo de faca, mas uma é serrilhada e a outra não. Depende do que estiver disponível. Às vezes é mais difícil conseguir uma ou outra. Mas em condição nova, é muito difícil de achar. Então, como você pode ver, é só pressionar este aqui e este aqui mais ou menos ao mesmo tempo. E você abre ele num movimento rápido. E para fechar, é só pressionar aqui. Talvez precise usar as 2 mãos. Olhe, com a mão esquerda. Por isso não consegui fazer com a mão esquerda. Então você tem aqui uma faca. Eu novamente acredito que a Columbia River faz uma faca assim. E aí você tem uma faquinha, tipo uma faca de boxe. E aí tem outra bem aqui. Você só gira para abrir. E aí você tem bem aqui 3 facas. Que legal, né? Uau! Então acho que você realmente teria que segurar essa assim e essa assim. Então você meio que tem uma garra e uma faca normal desse tipo. Isso é muito legal. Bem afiada. E essa aqui tem parte serrilhada e parte lisa. Uau. E a terceira faca bem aqui. Então você tem 3 facas. Isso é legal. Único no mundo. Nunca vi nada assim. Às vezes eu descubro facas antigas e fico tipo, uau, queria ter encontrado isso há muito tempo. Mas tudo bem. Tem bem aqui, um botãozinho. Você aperta e puxa a faca inteira para fora. Depois você desdobra isso, e olha só. Linda lâmina estilo adaga. E aí você coloca de volta do mesmo jeito que tirou. Parece ser feito de latão. E tem uma trava bem aqui. Ela vai travar de volta. E aí você tem aqui uma faca bem grossa, com um visual diferente, mas muito única. Eu adoro isso. Em algum momento eu quis uma dessas com cabo diferente. Isso parece madeira petrificada. Meu Deus, isso é incrível. Madeira petrificada é tipo uma madeira que virou pedra, como se tivesse se transformado em uma rocha. Acho que é assim que se chama. Mas isso é incrível. Vou colocar os links na descrição se você quiser uma dessas facas. Dá uma olhada, veja quanto custa. Então parece que essa faca na verdade não é nada afiada, é como um abridor de cartas. Aqui desse lado ela é definitivamente afiada. É isso.
Então você só fecha desse jeito, abre desse jeito e guarda de novo. De que jeito? Do mesmo jeito que você colocou. Adorei. Único. Isso é incrível. Mais um 10.000 número 15. Olha essa embalagem. Simplesmente incrível. Vamos tirar isso daqui. Uau, de onde será que a faca vem? Acho que é do lado. É um trava de segurança tipo ferrolho? Quero dizer, isso é insano. É para canhoto? Não faço ideia de como abrir isso. Eu consegui isso no ArizonaCustomKnife.com. Eles me deram para eu filmar um pouco, mostrar algumas das facas deles que estão à venda e que são únicas assim, feitas à mão. Definitivamente tem um botão que deve ser a trava de segurança bem aqui. E sai pela lateral. Uau, isso foi rápido. O que é isso? Vamos apertar o botão. Ok, ele trava. Sem problema. Sai pela lateral. Aperta esse botão aqui. Nada. Eu não faço ideia do que é isso. Beleza. Ainda funciona saindo pela lateral. Pra que serve isso? Eu não faço ideia. Sabe de uma coisa? Isso voa pra fora? Não tão forte ou algo assim. Sabe de uma coisa? Isso é tipo algum tipo de lançador. Aí está. Você coloca algum tipo de coisa aqui, tipo um palitinho. E aí você só aperta desse jeito. Pronto. E ele lança o palito. Isso é bem insano. Trave assim para que não fique carregado. Quando for carregar, trave desse jeito, coloque os palitos também, ou o que quiser, e então lance. Uau! E aí você deixa assim quando não quiser lançar. 10.000 ao lado. Esse provavelmente é o mais simples. Mas é muito maior. JP Estados Unidos, 000, uau. Isso definitivamente parece um protótipo ou algo assim. Isso é legal. Olha só esse cabo. Parece super rústico e pronto para ser usado. Não sei se já foi usado, mas parece muito legal. Então esse aqui sai de lado com essa trava de segurança Protec Viscos. Esse aqui é bem único. Eu gosto de mecanismos únicos e facas únicas. É isso que eu tento mostrar para vocês. E eu também gosto de colecioná-las. Então vamos ver o que tem de especial nesse Protec. Bem padrão, simples, custa cerca de $250. Mas como você tira a faca, ela tem um pequeno segredo. Como você pode ver, não tem nenhum botão ou algo que você possa apertar para abrir. Mas tem uma tala do cabo. Você empurra a tala do cabo inteira bem aqui. E você meio que tem que empurrar com bastante força. Vamos ver. Aqui, número 421. Então você realmente empurra por cima. Normalmente eu costumo empurrar aqui embaixo. Então você empurra bem aqui. Você vê... tudo desliza para fora. Isso torna essa faca única. Eu gosto disso. As Protec são bem legais. Mas lâmina simples de aço 154 cm. Muito leve. Assistente super único. Reduza um pouco. Tem um recurso oculto bem aqui. Assim, a maioria das pessoas nem sabe como abrir. A menos que tenha aprendido ou assistido aquele vídeo. 10.000, olha só aquele ali. Ficou de abertura frontal de novo. Bem, vamos descobrir. Estou na Arizona Custom Knives. Nunca vi uma dessas antes. Uau. Esse é um estilo adaga. Olha essa lâmina grossa. Isso é lindo, eu adoro esse visual rústico, parece que já foi usada, mesmo sendo nova. Isso é insano. Então essa trava de segurança na verdade não existe, a única forma de travar é soltando, não é? Ok, você aperta esse botão, você pode soltar assim. Não tem trava de segurança nessa faca? Isso é incrível. Essa é única. Eu adoro esse visual de barril e o tratamento térmico, ou como eles fazem isso. Me contem nos comentários abaixo. Isso é incrível. Então você aperta, solta, trava e não tem trava de segurança. A única maneira de ativar é puxar aqui. Só isso. Um desses picadores de gelo. OTF, abertura pela frente. Olha isso. Para puxar de volta você empurra assim, depois você trava aqui. Tem um pequeno clipe. Mas é bem rústico, um pouco oleoso. Você gira, 1, 2, e você tem um bom picador de gelo. Isso é muito legal, você só levanta e depois fecha desse jeito.
E aí tem uma segunda puxada. Essa é outra puxada, seguida de uma terceira. Uau, isso é muito legal. Isso é muito único. Out the front, tipo picador de gelo. Microtech OTF Vintage. Esses são realmente difíceis de conseguir. E existem alguns tipos diferentes. Então, agora está travado na segurança. Aqui está o modo de segurança. E aí é só apertar bem aqui. Pronto. Acho que estava no modo de disparo. Uau, olha como isso é comprido. Essas facas são extremamente raras. Tipos diferentes. Algumas delas são parcialmente serrilhadas, outras totalmente serrilhadas. Mas olha como isso funciona bem. Você só precisa apertar aqui e puxar ali. E aqui está o nome da faca. É a número 10 de 98. Nome Nemesis, esse é o nome dela. Patente de 1997 e é a minha Microtech. Super rara, difícil de conseguir. E de novo, trava de segurança, disparo, pronto. Sai bem legal. E de novo, se você não souber como abrir e fechar, vai ter dificuldade com isso. Tá vendo? Super fácil. Essa aqui é bem cara, tipo uma faca de mais de $2.000. Peguei outra. Microtech Vintage, tem uns 4 anos, é de 2018. Olha só, consegui aqui, logo do Morphin, e quando você abre é uma lâmina Hellhound, mas também pintada, é muito única. Essa é uma peça de colecionador e Signature Series de 2018. Não tem número de série nessa, então talvez seja um protótipo. Eu não faço ideia. Então isso é legal. Isso é muito colecionável e difícil de encontrar. Em seguida eu consegui aqui, Huck Auto Signature Series, incrustação de fibra de carbono, DLC padrão, hardware DLC, tudo de bom. Esses aqui também são extremamente difíceis de encontrar. Você não vê eles com muita frequência. Você vê a fibra de carbono bem aqui e Huck Auto 264 número de série 2020 Signature Series. Boom! A força disso é muito grande. Veja, se eu segurar com 2 dedos, o recuo é tão forte. Adoro essa faca. Mas você tem meio que uma faca estilo carambite. Seria perfeito para rasgar caixas, abrir caixas, desmontá-las. Você vê como tem tipo uma garra? Seria fácil cortar a caixa e a fita adesiva. Aço Microtech MT 90. Eu adoro muito essa faca. Em seguida, eu a tenho aqui assinada por Morphin. É uma vírgula Morphin. Sacomilid Auto Tactical Standard. Essa não é tão épica, mas a caixa está assinada. Essas também são muito raras, difíceis de encontrar. Você está vendo esse Recoil Kicks 2022? Essa aqui é bem mais nova e é a 7.795, então tem bastante delas por aí. Mas o formato da lâmina é bem legal. Eu nem consigo pronunciar o nome, mas aí está. Fall String Jagger. Acho que é assim que se fala. Faca gravitacional. Desculpa por estragar o nome. Mas enfim, tá aí a faca. Como você pode ver, ela já foi usada um pouco. Mas o que tem de tão único nela? Tem um botão bem aqui. E não é uma faca de abrir automática nem nada. Tudo que você precisa fazer é segurar ela de cabeça para baixo e ela trava. Ela não salta para fora como aquelas. Aperte um botão e a faca vai sair. Empurre de volta para dentro. Você realmente tem que ajudar. Então agora ela não vai sair. Ela meio que fica presa. Não sei se é para ficar presa, mas aí está.